Filipenses 2, de 1 a 13. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Particularmente a minha carta favorita. É um texto que muito carinho demonstrado nas palavras de Paulo, né? Aí só fazer um review, afinal, dessa igreja, né? A gente tem que lembrar que Filipe foi a primeira cidade europeia que recebeu a mensagem do Evangelho. Ela foi fundada, então, essa igreja, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e é o primeiro núcleo que a gente tem, então, em solo europeu, que surgiu lá na casa de Lídia, né? A vendedora de púrpura, que ouviu a mensagem de Paulo nas margens do rio, e ao lado de outras mulheres ali a gente tem a primeira comunidade. Então, eu particularmente creio que Lídia era presbítera dessa igreja. O texto não nos fala, mas eu tenho para mim, ainda vou pesquisar sobre isso. A gente não sabe bem ao certo quando essa carta foi escrita, mas quando não, quer dizer, em que prisão de Paulo, porque é certo que ele estava preso, então ela é uma o que a gente chama cartas de prisão. Então, é uma carta que Paulo está preso e escreve para essa comunidade. E aí, por volta, provavelmente, do ano 54, 55. Então, provavelmente, apesar dela ter sido escrita na prisão, ela é conhecida como a Carta da Alegria. Eu creio que você já ouviu falar sobre isso, principalmente por causa do capítulo 4, onde ele fala, né? Alegrai-vos, digo mais uma vez, digo alegrai-vos no Senhor. E é o tom que essa carta tem. Ela tem um tom carinhoso, um tom alegre. E é interessante porque, pensando então no nosso capítulo 2, a gente vê que ele inicia com uma exortação que chama a comunidade a viver em unidade, em humildade, em harmonia. E é interessante isso porque essa é uma preocupação de Paulo. Por quê? Não é que a comunidade, é isso que é interessante, essa comunidade, diferente de outras, ela não tem dentro dela sinais de divisão. Ela é uma exortação para que isso não aconteça. Né? Ele tem, então, uma comunidade que está bem consolidada, que é unida, que tem aí indícios de uma união forte, mas ele tem uma preocupação com essa comunidade, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu em outras comunidades, principalmente por causa dos pregadores judaizantes, que era uma turma que, para onde Paulo ia com o evangelho, eles iam atrás. O que eles queriam? Eles falavam, você quer seguir o cristianismo, mas antes você tem que se tornar judeu, antes você tem que circuncidar, você tem que seguir a lei. Então, todo lugar ia esse povo aí atrás do Paulo pregando, né, repregando o evangelho, vamos pensar dessa forma. Então, essa comunidade de Filipe, ela é convidada a evitar essas divisões. Isso que é interessante, né? Ele trabalha aí numa prevenção. E ele vai trabalhar, então, para que evite-se isso, para que evite-se primeiro a competição interna. Então, essa busca pela unidade, a autêntica vivência do evangelho, vamos pensar assim, deve ser algo constante.
E Cristo é a referência. Cristo é o exemplo aí de humildade, de fidelidade, de obediência a Deus até a morte e morte de cruz. Importante lembrar que no primeiro século essa era a pior morte que existia, no sentido de tacar terror nos inimigos do império. Então, era uma pessoa que demorava muito para morrer, era uma morte angustiante, e quem ia para a cruz é quem era taxado como criminoso e era um exemplo para outros criminosos, então, para que não fizesse a mesma coisa. E aí, quando a gente pensa, então, na exemplificação da unidade, da humildade para essa comunidade, né, e o que ela deve buscar e como buscar, a gente acaba caindo na segunda parte do texto, que é chamado de um hino cristológico. A gente leu, eu fiz questão da gente ler a carta toda para a gente entender, porque eu vou falar especificamente agora dos versículos de 1 a 13. Né? Não adianta a gente, porque ela tem várias coisas dentro dessa carta, mas o que, tocante ao nosso estudo hoje, eu gostaria de concentrar de 1 a 13, que tem esse hino cristológico lindo, né? Que ele vai afirmar que, para fechar o assunto, até dentro dessa... Vamos pensar que na teologia a gente trata de perícope, ou seja, né? Olha, eu vou falar sobre tal e tal versículo. Então, essa perícope que eu estou colocando aqui, então, de 1 a 13, ela vai trazer para nós a ação de Deus da salvação do ser humano, que é como ele termina o verso 13, né? Porque Deus é quem efetua, né? Tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. Então, para a nossa edificação nessa noite, eu gostaria então de comentar rapidamente esses versículos, antes da gente ir para uma aplicação prática deles, então. É importante a gente ver que Paulo aqui tem alguns elementos, né? Ações e sentimentos que nascem e que florescem numa vivência comunitária, através de uma espiritualidade saudável, que se fundamenta sobre o próprio Jesus Cristo. Isso que é importante a gente ver. Paulo cita aqui a exortação em Cristo, a consolação do amor, a comunhão do Espírito, né? Profundos afetos e misericórdia. E sobre esses elementos se fundamenta a união e o comprometimento dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, quando isso é baseado em Cristo. Então, essa vivência comunitária necessita de exortação. E aqui é importante a gente entender que exortação não é ruim, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que exortação seja estar chamando atenção. Mas não é só chamar atenção no sentido ruim do termo, mas no sentido de encorajar. Né? Eu exorto alguém para que a pessoa continue firme, para que ela vá em frente, para que ela, né, tome coragem e continue fazendo aquilo que ela está fazendo. Então, é essa ideia aqui de exortação que a gente tem no texto. Essa exortação em Cristo é um incentivo, né? Um incentivo ao amor, da participação comum no espírito, do afeto mútuo e da simpatia que paira, então, sobre a comunidade. É importante a gente ver que todos esses elementos aqui, em separado, seja separado ou em conjunto, né, eles servem aqui com um poderoso argumento em prol da submissão mútua. Isso é algo que depois a gente vai trabalhar melhor. Tanto entre os crentes, em favor da harmonia entre nós, vamos pensar assim, nós que somos aqueles que já professam a fé, tanto em favor da atitude que evita lutas e divisões por causa do egoísmo fora da convivência comunitária, né? Então, nesse sentido, a unidade da comunidade de Filipe, ela traz alegria ao apóstolo. Ele deixa isso claro na carta. Ele fica feliz porque isso que ele está exortando, que ele está encorajando, já existe na comunidade. E para completar a alegria dele, ele pede que essas pessoas, então, pensem na mesma direção, que elas tenham o mesmo amor, que elas sejam unidas de alma e tenham o mesmo sentimento. E aí, se você olhar para os versículos 3 e 4, a gente vai ver que a alegria pela unidade, no entanto, aí não elimina um sinal de alerta. Paulo, ele aponta nesses versículos, então, para alguns perigos que podem ameaçar a unidade. E essa ameaça, ela é constante. Por quê? Porque o coração humano é orgulhoso.
E esse seu orgulho pode gerar divisão e discussão na vivência comunitária. Então, a desunião, ela geralmente cresce onde o egoísmo e a ambição predominam. E onde cada pessoa procura garantir o que é seu, né? Querendo ser mais do que as outras. É isso que a gente vê desde sempre, né? Então, diante disso, ele aponta para a prática de uma graça altruísta, que é desencadeada pelo amor. Então, se a gente considerar os interesses alheios mais que o nosso, isso é a própria essência do amor cristão, né? Considerar os interesses alheios é a própria essência do amor cristão. Então, é importante a gente falar que todas as disputas teológicas podem ser atribuídas pura e simplesmente à vaidade pessoal, né? Isso seria liviano e raso, só para deixar aqui certo, porque às vezes você fala assim, então, quando tem uma discussão, quando tem alguma situação assim teológica e eu não me submeto à opinião do outro, eu estou agindo errado. Não é sobre isso que o texto está falando. Não é sobre opiniões, não é sobre hermenêutica, é sobre vivência. É algo totalmente diferente. Depois, então, aí dos 5 ao 11, a gente tem aí o que a gente chama de hino cristológico, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a gente vai ver que toda e qualquer unidade na comunidade cristã, ela só é saudável se ela provém de Jesus Cristo, né? Promove Cristo, realiza a missão de Cristo e aponta para Cristo. Quando a gente perde isso da nossa vida particular, da nossa vida comunitária, a gente se perde em moralismo, a gente se perde em doutrina, a gente se perde em achismo, em ideologia, e a gente vai brigar com outros crentes, né? Então, muito do que você vê aí, crente brigando por causa de detalhes, né, realmente Cristo não está no foco, não está no centro. E aqui Paulo ele é radical, porque para dar esse fundamento mais sólido ao que ele quer dizer e a essa ideia então da centralidade de Cristo, ele aponta para a atitude de Cristo, que deve ser exemplo para todas as pessoas que estão unidas a ele. Então, esse hino, ele apresenta uma forma poética, né? A humilhação de Cristo, a sua exaltação. Provavelmente esse hino fazia parte das liturgias antigas das primeiras comunidades cristãs e Paulo transcreve esse hino aqui. Né? Não é, ele tirou da cabeça dele, né? Os estudiosos acreditam, as várias leituras feitas sobre esse texto, que era algo assim que acontecia na comunidade, é como se ele estivesse transliterando algum hino que fosse cantado, né, no meio do culto. E esse hino ele inicia com o imperativo, né? Tende vós, tende em vós, tende em vós. E percebe-se que a tônica, ela continua sendo a de encorajamento, essa exortação, apontando aqui o caminho, a conduta de Jesus. E Jesus não deve ser simplesmente aqui apresentado como exemplo ou como um ideal a ser imitado pelos cristãos, mas é, ao mesmo tempo, aquele que fundamenta e aquele que possibilita um novo modo de pensar e de agir daquele que crê. Então, não é só uma referência, é ele quem faz no crente essa transformação. Ele é o autor, então, também disso. E fora que esse hino aqui, ele dá um grande destaque ao evento da salvação, né? Ele reúne aqui a vida no modo de subsistência de Deus, assim, que nasceu como ser humano, que foi humilde, obediente, fiel até a morte e morte de cruz. E aí eu trago a memória aqui o que na Lutero fala sobre a teologia da cruz, né? Um termo cunhado por Martinho Lutero, que faz referência a essa teologia, então, onde a cruz é a única fonte de conhecimento sobre quem é Deus e como ele salva, em contraste com a teologia da glória, que a gente vê muito por aí hoje em dia, que enfatiza a habilidade e as razões humanas. Então, o sofrimento e a cruz de Cristo apontam para essa salvação. Deus, ele torna-se humano e vai às últimas consequências para salvar a humanidade. Toda a criação, né? Não só apenas nós, seres humanos, mas toda a criação, como um todo. E o preço foi alto. Então, a radicalidade, então, da teologia da cruz não pode ser esquecida sob pena da gente deturpar a compreensão própria da encarnação de Cristo. Então, assim como a história salvífica, o hino não termina na sexta-feira da paixão.
Isso é maravilhoso. Ele aponta para a Páscoa, para a ressurreição, para a ascensão, né? Para a subida de Jesus aos céus. Então, Deus Pai não abandona a Cristo obediente na morte, mas o ressuscita e lhe dá o nome que está acima de todo nome, para que diante dele dobre-se todos os joelhos e todas as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. E por fim, os últimos 2 versículos aqui desse nosso estudo, o 12 e o 13, vai mostrar para a gente que toda a vivência de fé cristã ela é motivada pelo Eterno, Trino e Santo Deus. A unidade na comunidade ela é a ação de Deus através do ser humano. Isso é interessante. Porque o grande plano de Deus para o ser humano é salvá-lo. Não é dar vitória, não é dar dinheiro, é salvar. Esses versículos, eles apontam para essa direção. Então, os crentes devem viver na presença de Deus, sendo assim, imputada para nós a posição de glória, não porque a gente merece ou porque, olha, como a gente faz tudo certo. Não por isso, mas por causa da atitude de humildade. Essa é a loucura, esse é o paradoxo da coisa. Sobre a condição da gente trabalhar junto com Cristo, a gente se torna verdadeiro filho de Deus, e com a certeza de que Cristo está exaltado, nós também seremos exaltados. Então, em tudo transparece aqui a semelhança, ainda que imperfeita, né? Dessa coisa meio complexa. Então, o objetivo último da salvação, então, que é, o objetivo último de Deus, então, que é a salvação do ser humano, se concretiza no próprio Deus. Por isso que é maravilhoso, né? Ele é o autor e o consumidor de tudo isso, porque Deus é quem efetua, o texto nos diz, né? Então, se o ser humano pode manter a esperança na salvação, não é pelo que faz, pelo que tem, pelo que é, mas porque Deus realiza pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia, seu perdão. E aqui tem alguns itens, né, as línguas. Vamos pensar aqui no nosso texto em português. Assim, pois, amados meus. Essa pequena preposiçãozinha pôs no versículo 12 é uma ligação entre o que Paulo estava falando e o que ele vai falar agora. Então, como Jesus obedeceu ao Pai, nós cristãos também devemos obedecer. Ele está dizendo aqui que o exemplo de Cristo, a sua humilhação, a sua recompensa, da sua exaltação, são a principal razão para a igreja viver em obediência. Então, o que nós cremos precisa refletir na maneira como a gente vive. E a nossa teologia precisa produzir vida. Né? A obediência dos filipenses aqui, ela não deveria ser motivada pela presença de Paulo. Não é porque Paulo estava lá. Né? Como a gente vê no resto do texto, né? Ele vai dizer que ele queria muito estar lá, mas que não rolou ele estar lá, que ele mandou Timóteo, que ele ia mandar ir para Afrodito, né? Toda essa situação aí. Mas não era porque Paulo ou porque algum desses estivesse com ele que eles deveriam obedecer a Deus. Não. Né? O cristão obedece não porque o pastor ou a pastora está presente, ou para agradar esse ou aquele grupo, pelo menos não deveria, né? A sua obediência independe da circunstância das pessoas, e é isso que ele está falando aqui para esse povo. Olha, vocês estão salvos, vocês obedeçam a Deus por causa do que Cristo fez, não porque do que eu estou fazendo. Então, a salvação, por não ser uma conquista humana, mas um presente de Deus, ela é nossa não por direito de conquista, mas por uma dádiva imerecida. Então, a salvação não é um prêmio das nossas obras, mas um troféu da graça de Deus. E quando Paulo diz, né, desenvolvei a vossa salvação, ele não está afirmando que ela nos pertença por direito de conquista. Ela é nossa porque ela foi dada. Ela é nossa porque um outro alguém a comprou por um alto preço e nos deu gratuitamente. Então, a nossa salvação foi comprada por um preço alto. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus. E talvez, lendo esse trechinho aqui, a gente possa achar que a salvação é uma parceria, né, do homem com Deus. Que seria o que a gente chama na teologia de sinergismo, né, que é a ideia que a salvação ela é resultado
da obra de Deus conjugada com a cooperação humana. Mas não é essa a nossa visão reformada. O versículo 12 não diz trabalhai para a vossa salvação, mas diz desenvolver a vossa salvação. Ou seja, ninguém pode desenvolver a sua salvação a não ser que Deus tenha dado para ele trabalhar nela. Então, a salvação é de Deus e nos é dada por Deus, mas nós precisamos desenvolvê-la. Olha que coisa louca. E aí entra aqui a ideia da palavra desenvolver, né? Ela traz essa ideia de um esforço contínuo, do esforço vigoroso, de continuidade. Embora nós somos salvos de uma vez por todas, quando nós cremos em Jesus Cristo, os crentes não são salvos num só golpe. Ó, né? A salvação é um processo, no sentido de que Cristo nos salvou, Cristo está nos salvando e Cristo vai nos salvar. Como assim? Uma vez que eu recebi Cristo como Senhor e Salvador, recebi, né, ganhei esse presente, eu já estou salvo. E Deus está trabalhando em mim o seu querer e o seu realizar para as boas obras que Ele preparou para cada um de nós desde a fundação do mundo. E quando Ele retornar a segunda vez, e Ele vai tomar para si os seus, Ele irá nos salvar. Então, essa ideia de algo que é contínuo, que está em desenvolvimento. Eu prefiro particularmente esse texto, alguns vão usar, então você está falando de santidade, não deixa de ser. Se para vocês essa ideia de desenvolver a santidade é mais fácil do que desenvolver a salvação, ok. Particularmente por terminologia, eu entendo que a ideia de trabalhar a salvação, eu prefiro. Mas aí é opcional. Vários teólogos vão discutir essa questão, mas o fato é que, uma vez que eu sou salvo, eu desenvolvo isso. E aí o caminho da salvação aqui, a ideia que Paulo traz dentro desse texto, ele é delineado, então, por esse Cristo, por esse hino cristológico, né? Então, resta para essa comunidade de filipenses aplicar na sua vida coletiva aquilo que ele está dizendo aqui. Olha, desenvolvo. Como eu desenvolvo? Como Cristo fez. Humilhando-se, fazendo tudo que está aí no começo do versículo 1. Então, é interessante isso. E essa ideia do temor e tremor não é para a gente ficar com medo. Paulo não está falando aqui de um temor servil, de uma obediência cega. Ele não é um temor de um escravo que está arrastando os seus pés para o seu senhor. Não é um temor ante uma perspectiva, eu vou ser castigado. Não é isso. Deus não é um guarda cósmico diante de quem a gente tem medo, que está ali olhando todas as nossas ações para punir a gente, né? Mas ele também não é um paizão complacente, que tá ali de boa, tipo, tá tudo certo, a vida vai levando aí, vai dar tudo certo. Ele é Deus. Ele é majestoso, ele é santo, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é justo, ele é compassivo, ele é misericordioso. Então, é importante saber quem Deus é, quem nós somos. E essa ideia do temor e tremor é desenvolvido no relacionamento com ele. Então, o nosso grande temor deve ser em não ofendê-lo, em não desagradá-lo. Porque, afinal, ele nos amou tanto, a ponto de dar o seu próprio filho por nós, de fazer tão grande coisa. Então, nesse sentido, é essa a ideia. E aí, para finalizar, para a gente fazer uma aplicação desse texto aqui, eu pensei no seguinte, né? Nos dias de hoje, a gente vê aí uma dificuldade nesse sentido que Paulo coloca aqui do esvaziamento, né? Tem um termo grego para isso, eu não quis trazer aqui para não complicar, mas tem um termo grego para esse esvaziamento. E a pessoa agora está com a cabeça zoada e não consegue lembrar, que é a quinosis. Talvez vocês tenham ouvido, mas enfim, que é essa ideia do esvaziar-se. Quando a gente olha para a nossa sociedade hoje em dia, e a gente vê essa exortação, então, de Paulo para viver uma unidade na comunidade e seguir o exemplo de Cristo aqui para humildade, eu trago a memória aqui pensando no sociólogo polonês Zygmunt Bauman.
que refere-se aos tempos atuais como sendo líquidos, né? A ideia de que tudo se esvai. E ele usa essa designação, então, porque o que é líquido, né, diferentemente do que é sólido, perde a forma fácil. Então, essa ideia de que vivemos dias líquidos, né, dias que as coisas parecem que se movem com facilidade, que mudam muito rápido, e que não fica presa em uma forma pré-estabelecida, que está sempre em mudança o tempo todo, né? Que um lugar é ocupado só por um instante, né? A gente tem, de repente, alguém no top sucesso e no outro dia no esquecimento. A gente vê uma mobilidade, então, de tudo aquilo que é fluido, né? Que associa essa ideia de leveza, de inconstância, né? No entanto, tem um efeito colateral disso tudo, porque, por um lado, eu acho interessante essa ideia, porque a gente sabe que existem coisas que são tão engessadas e tão difíceis de mudar, que ter algo que seja mais maleável não é de todo ruim. Só que tem um efeito colateral lamentável nessa leveza, nessa fluidez aí, nessa coisa móvel, escorregadia e evasiva, que é a desintegração social. Né, que é a derrocada das instituições, por exemplo, de ações coletivas, né? Tanto a desintegração social, então, como a derrocada das instituições é algo que a gente vê hoje evidente no nosso meio. E é uma condição e um resultado dessa nova técnica de poder, vamos pensar assim, que necessita de pessoas desengajadas e individualistas. Então, para que o poder continue fluindo, então, com liberdade, vamos pensar assim, a ideia, as pessoas elas devem estar desarticuladas, elas não devem estar ligadas em algum lugar. Né? Então, uma rede assim, densa de laço social é um obstáculo que precisa ser eliminado. É isso que a gente tem vivido ultimamente. E a gente vê que a grande meta, então, das pessoas na atualidade é se emancipar. Eu quero ser livre. E aí a gente tem a tese da liberdade libertária, que traz basicamente o argumento de que a liberdade de expressão deve ser ilimitada, que acredita basicamente que o bom senso sempre vai vencer e que a sociedade nunca vai colapsar, né? Se acontecer o pior do pior, com todas as forças caóticas e homicidas que pode circular por aí. Né? Acho que existe um pelotão do bom senso. E é uma ideia que eu não vou aprofundar muito aqui, porque eu não tenho conhecimento tanto assim desse assunto. Eu gostaria de me limitar aqui ao que a Bíblia diz sobre isso. E a Bíblia diz que uma liberdade restrita é pecado. Porque... Depois eu vou postar aí no grupo da UMP um vídeo de um pessoal anglicano que fala melhor sobre isso. Eles fazem uma análise do caso que rolou essa semana toda aí, né, do monarca. Tipo, que eu tenho o direito de falar o que eu quiser, mesmo que isso seja um absurdo, porque isso é liberdade. Mas a gente vê que liberdade dentro da Bíblia, no sentido restrito, ela derruba a gente. Haja visto Adão e Eva. E mais do que nunca, se a ideia é experimentar uma vida sem obstáculo e resistência, que impeça, então, o movimento, sentir-se livre, então, para seguir, para atingir o equilíbrio entre desejo, imaginação, capacidade de agir. Eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Não interessa os outros, não interessa ninguém, não interessa a instituição. Imagina o que a Bíblia diz, nessa hora eu ignoro a Bíblia, jogo ela do lado. E quando a pessoa não consegue atingir um equilíbrio, vem uma sensação de derrota, de vazio, de incapacidade. E a necessidade de buscar emancipação torna-se por si só uma escravidão. A pessoa se torna escrava do seu desejo, daquilo que ela acredita que ela tem que, a qualquer custo, ir atrás. E a marca registrada da sociedade que a gente tem hoje é a apresentação dos membros como indivíduo. E essa ideia da sociedade moderna, ela move-se diariamente assim num processo de individualização louco que já entrou na igreja faz muito tempo. E ao mesmo tempo a gente vê a atividade de indivíduos que consiste na reformulação e na renegociação diária de uma rede de relacionamentos. Então, queira nós ou não, existe uma interdependência. Não tem como
viver sozinho. Nós somos seres sociais. Nenhum dos dois lados, nem o coletivo e nem o individual, fica parado por muito tempo. Um precisa do outro, né? É assim que se cria, pensando nisso, o que a gente tem hoje, que é essa mudança permanente da forma de organização individual dentro do coletivo. Nós temos grandes consequências do individualismo, no qual nós vivemos, como isso é corrosivo socialmente, como isso desintegra a cidadania. E o interesse geral não passa de um conjunto de egoísmos. Então, edificar comunidade num contexto assim não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil para a Marina, que está aí liderando os jovens, porque cada um vai querer uma coisa. Não é fácil para a gente, que pastoreia a igreja, porque cada um vai querer uma coisa. E a gente vê Balmer, ele ressalta que compartilhar intimidades tende a ser um método preferido, talvez único, de construir comunidade. E o resultado previsível é de se ter comunidades tão frágeis e tão transitórias, como emoções esparsas, fugazes até, saltando de um interesse para o outro, da busca sempre incompleta de rumo e objetivo. Então, comunidades com temores, com ansiedade, com ódio compartilhado, mas não curados, né? Porque o indivíduo solitário, ele se pendura aos seus medos no cabide do individualismo coletivo. Ele não tem uma visão realmente saudável da vida em comunidade. E é importante a gente ver que nós vivemos em comunidades, porque nós somos seres relacionais. Nós necessitamos, então, dessa interação e dessa vida social. Pensando em Balmer, ele vai dizer que um dos principais apelos aí do comunitarismo é a promessa de um porto seguro. E isso tem sido um sonho de muitas pessoas nesse tempo de pandemia. Tão cheio de incerteza, tão cheio de ansiedade, de falta de perspectiva. Então, o tempo atual, ele é marcado, então, por pessoas individualistas. E, no entanto, o ser humano, exatamente motivado pela preocupação individual, ele vai buscar seu bem-estar nas relações comunitárias. É uma coisa louca isso. Isso significa dizer que os vínculos acontecem. Aliás, eles são buscados, mas eles são mais distantes. Busca-se satisfação pessoal nas relações do grupo. Existe uma interação, mas sem exposição e sem comprometimento demasiado. Na hora que alguém me chama para responsabilidade, eu caio fora. Não sei se vocês têm alguém assim no grupo da UMP, mas eu conheço alguns assim dentro da igreja. Ou seja, a gente não está fora dessa realidade que o mundo está pregando, porque parece que a gente está falando uma coisa que não é tão longe assim, né? A gente vê que as pessoas procuram respostas para as incertezas, para as tribulações da vida dentro da igreja. E, de fato, esse deveria ser o espaço por excelência para promover a vida. E nós sabemos que o que acontece fora da igreja ecoa na igreja, e a gente vê que os laços, então, de pertencimento, os vínculos das pessoas com a igreja, hoje, eles são distantes, eles são frágeis. Você não sabe se você vai ter mesmas pessoas, por exemplo, participando do culto no domingo que vem. As que vieram hoje não quer dizer que vão vir no próximo domingo. Os que estão nessa reunião hoje via Skype, talvez não sejam os que vão estar na próxima reunião. O fato é que a gente busca satisfazer as necessidades espirituais sem ter o compromisso com o mesmo. A gente quer fugir da institucionalização. Então, a comunidade cristã, nós, então, como igreja, como grupo de estudo, a gente deve ser um espaço de acolhimento, de fuga para lidar com os medos. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E nós, algumas vezes, vamos tentar fugir. Mas nós precisamos pedir a Deus coragem, força, para que realmente a gente possa ser um espaço com uma proposta alternativa de vida em comunhão. Porque nós não somos só mais uma opção. Nós somos aqueles que compartilham o caminho, a verdade e a vida. As pessoas precisam disso, elas precisam de espaço
E elas vivem hoje num mundo conturbado, cheio de medo, motivadas por diversas fontes. Traumas são criados e é necessário a gente superar e aprender com eles. Oi, tem o neném aqui me chamando. Por isso a gente deve ter um indicativo forte de que a gente precisa levar isso a sério. Vixe, peraí, calma, neném. E eu já tô terminando aqui. Ela quer ver vocês. Olha lá, todo mundo. Fala oi pra todo mundo. Agora ela quer TT. Eu vou terminar rapidinho aqui. Eu vou cortar só a imagem, porque aqui, ó. Eu quero o que é meu, mamãe. Tá batendo sono. Mas para finalizar, a gente vê assim que a gente tem nas comunidades de fé e também fora dela uma autoproteção, né? A gente tem medo muitas vezes de compartilhar a vida e ser interpretado mal. E diante do que a gente expôs aqui, parece que o comunitário nos tempos atuais é, no fundo, um suprassumo do individualismo. E muitas são as pessoas que participam, mas não se envolvem. Buscam satisfazer as suas necessidades individuais, sendo que o coletivo, então, é importante. Por outro lado, a exortação do texto de Filipenses continua buzinando nos nossos ouvidos. E o que fazer com ela? Como se tornar submisso? Né? Bem ou mal, é nesse contexto. Né? Eu não tenho respostas não, viu, gente? Eu vim trazer mais perguntas, adoro. Nesse contexto que a comunidade cristã, que nós somos exortados a viver a unidade e a humildade a exemplo de Cristo. E é convidado cada um de nós a lançar as nossas redes e buscar criar vínculos seguros e duradouros. E mostrar que a comunidade de Cristo está aberta para acolher como Cristo acolheu. E esse é o desafio que eu queria lançar. É um desafio para cada jovem, e é um desafio para cada um de nós como cristãos, a partir desse texto, então, de Filipenses. Como acolher, como se humilhar, então, como Cristo se humilhou. Que Deus assim nos ajude.